22 de novembro de 2025. A mente. O poder transformador da aceitação e do agora. Somos constantemente alcançados por acontecimentos que mudam o percurso da nossa história sem pedir permissão. Perdas profundas, frustrações inesperadas e eventos que fogem do nosso controle muitas vezes nos lançam em estados de dor, choque e resistência. Mas existe uma chave silenciosa, porém poderosa, capaz de alterar completamente nossa relação com o que nos acontece: a aceitação. E é importante entender que aceitar não significa desistir, nem se conformar. Trata-se de reconhecer a realidade como ela é, percebendo que lutar contra o inevitável apenas prolonga o sofrimento. Este capítulo convida quem o escuta a olhar o presente com outros olhos, com uma lente que desata velhos nós, dissolve condicionamentos e nos lembra que a vida nunca esteve no futuro. Ela sempre esteve aqui, exatamente onde estamos agora. Quando algo inesperado e devastador acontece, como a partida de alguém que amamos profundamente, a primeira reação é quase sempre resistir. Queremos que a vida volte atrás, que a situação mude, que o inevitável seja desfeito. Mas por mais cruel que pareça, existe uma verdade impossível de contornar. Aquilo que aconteceu já é. Nenhuma força do mundo reverte o fato consumado. E justamente por isso, a aceitação surge como o único caminho capaz de nos libertar. Ela não elimina a dor da perda, mas dissolve a batalha interna contra o que já não pode ser transformado. E nesse instante, quando paramos de lutar com a própria realidade, que uma espécie de clareza começa a emergir. A negatividade perde força. A mente se aquieta e a paz nos encontra, mesmo que devagar. Grande parte do nosso sofrimento não nasce da situação em si, mas da resistência a ela. A resistência cria tensão, gera medo, culpa, desgaste. E é como segurar uma corda que está nos machucando. Quanto mais puxamos, mais dói. Quando finalmente soltamos, não significa que a dor desaparece, mas sim que paramos de intensificá-la. Aceitar é fazer as pazes com a vida, e esse movimento abre portas internas que estavam trancadas. Portas para a serenidade, para o amor e para aquilo que existe de luminoso em nós. Somos moldados por crenças desde pequenos, muitas vezes sem perceber. Um experimento realizado em uma escola americana ilustra isto de forma quase chocante. Uma professora disse às crianças que aqueles de olhos claros eram superiores. Imediatamente, o comportamento delas mudou. Confiança para uns, constrangimento para outros. No dia seguinte, ela inverteu a regra, e tudo se repetiu. Só que ao contrário, bastou uma frase para modificar percepções, atitudes e até o modo como cada criança enxergava a si mesma. Esse episódio mostra como crenças externas podem se infiltrar na nossa consciência e nos limitar profundamente. E se podemos ser condicionados a acreditar em algo fácil, também podemos nos libertar. Não é a realidade que nos limita, são as ideias a que damos poder. A compreensão sobre o agora muitas vezes surge de forma inesperada. Em uma conversa marcante com um mestre espiritual, surgiu a afirmação: você não pode ser feliz no futuro. À primeira vista, aquilo parecia contradizer tudo o que fomos ensinados. Afinal, a maioria das pessoas vive acreditando que a felicidade está em algum ponto adiante. Quando chegar a promoção, quando comprar a casa, quando encontrar a pessoa ideal. Mas o mestre insistiu: você já viveu um único segundo no passado? E quando você pensa no passado, onde você realmente está? Foi aí que a ficha caiu. Só existe um lugar onde a vida acontece: o agora. O passado não passa de memória. O futuro é imaginação. O presente é o único espaço onde respiramos, sentimos, escolhemos e nos transformamos. A maneira como lidamos com esse momento define toda a nossa relação com a vida e, para muitos, com o próprio sagrado. Se considerarmos que Deus é sinônimo de vida,
então cada instante se torna sagrado. E quando rejeitamos o agora, rejeitamos também a vida, que está diante de nós. Muitas vezes, acreditamos que estamos afastados de Deus porque a vida ainda não nos deu o que precisamos. Mas é justamente essa expectativa permanente que nos afasta da presença divina. A distância não está em Deus. Está na nossa recusa em habitar o momento presente. O trabalho, frequentemente, é visto como um peso, um dever inevitável, mas essa percepção distorcida esconde algo profundo. O trabalho é uma força que estrutura nossa existência, apoia nossa família, sustenta nossos sonhos, molda nossa rotina. Ele é a expressão da nossa energia criativa no mundo. Quando nos dedicamos com presença, intenção e verdade, estamos colaborando com algo maior, participando de um movimento que transcende a tarefa em si. O valor real não está no resultado, mas no ato de realizar com propósito, e isso por si só é espiritual. A vida não pausa para esperar nossas resistências se dissolverem. Ela continua acontecendo agora, segundo após segundo. Cada vez que nos afastamos do presente para lutar contra ele, nos distanciamos da paz, da felicidade e da nossa própria essência. Ao escolhermos aceitar, com coragem e consciência, deixamos de ser prisioneiros da dor e abrimos espaço para uma nova percepção. Uma percepção que nos permite transformar crenças antigas, ressignificar nosso trabalho, nossa relação com a dor e até com o divino. Tudo isso começa com a decisão de estar aqui, plenamente. A felicidade não é uma linha de chegada, é um modo de caminhar pelo instante que temos nas mãos. Cabe a cada um decidir se está pronto para dar esse passo. A ilusão da insatisfação e a verdadeira fonte da satisfação. Vivemos imersos em uma cultura que idolatra metas, conquistas e movimento constante. Desde cedo, somos incentivados a acreditar que, ao alcançar o próximo objetivo, finalmente encontraremos a sensação de completude que tanto buscamos. Mas será que esse caminho realmente leva à satisfação? Neste capítulo, vamos atravessar essa pergunta e entrar em uma reflexão essencial. Talvez a insatisfação não seja um estágio rumo à felicidade, mas um padrão repetitivo que se perpetua enquanto não enxergamos sua verdadeira origem. Nosso estado emocional não passa despercebido. Ele se manifesta por fora, influencia outras pessoas e se espalha de forma tão forte quanto um perfume intenso em um ambiente fechado. Entender como nossas emoções afetam o coletivo e principalmente como a busca por fontes externas de satisfação nunca preenche o vazio interior é o primeiro passo para nos reconectar com quem realmente somos. É um convite para abandonar ilusões e descobrir aquilo que realmente tem potência para nos completar. As emoções que carregamos nunca ficam apenas dentro de nós. Elas escapam nas expressões faciais, nas tensões do corpo, no tom da voz, no jeito de ocupar um espaço. É o poder do contágio emocional. Quando entramos em um ambiente, nossa energia se mistura à dos outros, influenciando o clima, mesmo sem dizermos uma palavra. Se estamos tristes e atravessamos uma sala cheia de alegria, podemos ser levantados pela vibração ao nosso redor, ou podemos, sem perceber, diminuir a vibração de todos. Cada encontro humano é uma troca, e essa troca vai além do físico. Nós impactamos e somos impactados o tempo todo. Existe ainda uma crença muito difundida, quase um mantra da modernidade, a ideia de que a insatisfação é o combustível necessário para ir mais longe. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu for reconhecido, quando eu conquistar aquilo, então serei feliz. Mas essa lógica é uma armadilha. A insatisfação não desaparece com conquistas. Ela apenas muda de forma. Um autor pode lançar um best-seller e no dia seguinte ser tomado pelo pavor de não conseguir repetir o sucesso. Um atleta pode vencer um campeonato e poucos dias depois se sentir vazio, pressionado pelo que virá a seguir. A inquietação interna não encontra solução em nada que venha de fora. E o mais surpreendente
é que muitas vezes, quando finalmente alcançamos aquilo que tanto queríamos, o buraco parece até maior do que antes.